Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe assim demais a sua vida, a vida da sua família. Ah, como eu quero isso. Eu espero encontrar você assim muito bem, progredindo, avançando, rompendo, sem bloqueios, sem travas, né? E rompendo. Tem algo travando? Vou romper. Está bloqueando? Vou desbloquear isso aqui. Não vai mais me impedir de avançar. Chega. Eu estou aqui para crescer, para avançar. Eu vou andar em lugares altos, eu vou cavalgar nos altos da terra. O Senhor veio para trazer o quê? Uma vida abundante, para que eu tenha vida abundante. Né? Paz, alegria, força. O reino de Deus não é comida nem bebida. Não é o tangível, é o intangível. Justiça, paz e alegria no espírito. Valores, princípios. E quando nós adotamos isso para a nossa vida, nós cremos e praticamos, nós vivemos a diferença. Né? Aquelas coisas velhas vão embora. Porque é o que eu tenho falado. Tira o velho para o novo entrar. Como é que eu vou viver algo novo entupida de velharias? Passado, distrações, uma mentalidade assim que só me joga para baixo. Não posso, não consigo, não dou conta, é difícil demais, estou com medo. O que vão dizer? Como que você vai além desse jeito? Ah, então, mas sabe, e se, sabe? Que se o quê? E se, e se? Ah, e se não funcionar? E se não der certo? E se funcionar? E se der mais que certo? Ai, porque me aconteceu isso e aquilo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão adiante de mim. Ai, o que vão dizer, o que vão pensar. Meu pai, não. Não, você foi feita à imagem e semelhança do Senhor. Ei, Deus não é covarde, não busca aprovação, não é coitado, não é vítima, não se intimida. Ele não está aí pedindo para eu votar ou para você votar. Ele coloca diante de nós. Se eu crer, eu vou além. Se eu não crer, lamentavelmente eu vou estar crendo em alguma tolice. Porque se eu não creio na verdade é porque eu estou crendo na mentira. Se eu não creio na palavra de Deus, eu estou crendo em alguma coisa. Se eu não penso os pensamentos de Deus, eu estou pensando nos pensamentos do mal. Se eu não governo e dou o controle da minha vida a Deus, eu estou sendo governada. Ou você governa ou você é governado. Ou você domina ou você é dominado. Se você não se posiciona como um filho, uma filha, amado, amada, aquele que tem a mente de Cristo, que foi feito à imagem e semelhança do Todo-Poderoso, que foi abençoado e recebeu poder para governar, para dominar, você vai ser escravizado. Escravizado por uma mentalidade
que vai te manter lá, ó, sem resultados, sem avanços, sem plenitude. Nós fomos feitos perfeitos. Mas aí, ao longo da vida, nós fomos sendo deformados. Porque foi sendo colocado em nós coisas que só nos escravizaram. E à medida que nós vamos recebendo a palavra, esse lixo vai saindo e nós vamos voltando ao estado original. Livres. Entendeu? Nós recebemos poder. Jesus disse que nos deu poder e autoridade. Nós lemos lá em Gênesis 1, 26, que o Senhor nos abençoou e nos deu poder para governar, para dominar, e não para sermos dominados. E tem gente que é dominada totalmente por medo do homem. Medo. Tem gente que tem medo de morrer. Por que tem medo de morrer? Porque, e mais, né? Tem medo de viver porque tem medo de morrer. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Se o Senhor veio me trazer vida, Ele me deu vida, Ele espera que eu viva a minha vida sem medo. E no final, quando tudo terminar, a Bíblia não fala que eu vou morrer, fala que eu sigo vivendo com Cristo. Por isso que Paulo falou que viver é Cristo e morrer é ganho. Ou seja, vivo, ele ia viver a vida dele com toda a intensidade, como ele viveu. E nos deixou essa lição. E disse, ó, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então ele viveu a vida dele. Quando ele teve que romper com aquela mentalidade escrava, com aquela visão distorcida, aquele engano, ele rompeu. Ele não ficou lá preocupado, nossa, mas o que as pessoas vão dizer? Eu vou perder amigos. O mundo vai cair na minha cabeça. Não, agora eu conheço a verdade. E você vê que ele dominava mesmo, que ele governava. E passava pelo que tivesse que passar sem medo. Mas não deixava ninguém calar a boca dele, fazê-lo recuar. Ele não se intimidou. Nem em nenhum momento você vê ele se intimidando. Uma força é muito forte para mim. Eu aprendo tanto com a palavra de Deus. Eu vejo a disposição, né, lendo a palavra, por exemplo, do Paulo, em tirar tudo aquilo que estava lá, bloqueando, travando, escravizando, cegando, sem se preocupar com nada. Tudo que ele tinha passado uma vida inteira perseguindo, ele apresentou o currículo dele, impecável. Ele disse, eu trato isso como esterco, porque eu quero é conhecer a Cristo. Agora eu encontrei a verdade. Eu vou beber dessa fonte. E não importa o preço que eu tenha que pagar. Eu não posso negar a verdade. Eu não posso negar a verdade. Conhecereis a verdade, ela te libertará uma vez que você é livre. Ninguém mais pode te escravizar. Você não consegue voltar. Você não consegue mais ir lá. Acabou. Isso tem que entrar na sua mente. Você tem que entender isso. Eu quero coisa nova, mas eu não estou aberta a pagar o preço que tiver que pagar. Romper com o que tiver que romper, tirar da minha vida as velharias. Não me preocupar mais
com os olhares, porque os olhares, né, são muitos, muitas vezes de acusação, de crítica, aqueles olhares de condenação. Paulo viveu isso. Mas ele era um homem livre, ninguém pode escravizar alguém que é livre aqui dentro. Ninguém pode dominar alguém que é livre aqui dentro. Porque essa pessoa domina, ela governa. Não importa mais. Não importa. Ah, eu não gostei disso. Quantas pessoas que devem ter dito isso para Paulo? Ah, eu não gostei dessa sua mudança, eu não concordo com isso aí. Ele disse, não posso fazer nada. Isso é um problema seu, não meu. Quantas pessoas também que elogiaram Paulo, e Paulo não caiu nessa cilada. Certamente ele foi grato, mas imediatamente transferiu isso para Deus, porque ele deixou bem claro, ele sabia que tudo vinha do Senhor. E ele não foi controlado nem por uma coisa nem por outra. Por quê? Ele estava imitando a Cristo. E ele não andou com Cristo como Pedro tinha andado. Mas à medida que ele foi se aprofundando nesse relacionamento, ele conheceu o Senhor. Profundamente, intimamente. E as vendas caíram. As escamas, a Bíblia fala que algo como escamas caíram dos olhos dele. E ele passou a ver o que ele não estava vendo. E aquele que foi um perseguidor da igreja, aquele que perseguiu a igreja, que prendia e consentia na morte dos crentes, estava lá, consentiu na morte de Estevão. Aquele homem foi completamente transformado quando ele teve um encontro com Cristo. E aquilo foi um susto para os religiosos, foi um susto para os crentes, porque assim, foi uma mudança fora do comum. Mas à medida que as pessoas foram vendo que ele realmente estava andando com Cristo, as pessoas começaram a glorificar a Deus por causa da vida dele. E muitos se renderam a Cristo por causa dele. Mas aqueles que eram contrários, que tinham a mesma mentalidade que ele tinha sido completamente livre, começaram a oprimi-lo, a persegui-lo. E ele sofreu críticas e ataques de todo tamanho. Mas ele era um homem livre, ele não podia negar a verdade. Ele não aceitava mais engano, escravidão, porque aquilo tomou conta dele. E você vê que ele viveu, ele levou pancada, mas ele produziu tanto para o reino. Tanto. Ele teve tanto progresso, ele levou tantas pessoas a terem progresso, e nos leva todo dia, quando nós estudamos as suas cartas. Ele foi apedrejado até perder o sentido, ele foi preso, ele foi criticado, ele foi abandonado. Teve um momento que ele fala assim, ninguém esteve comigo, mas o Senhor estava comigo. Então, assim, é muito especial, é muito forte. Ele morreu. Ele morreu, e eu falo morreu, mas na verdade, ele só seguiu vivendo. Né? Porque ele combateu o bom combate. Ele guardou a fé. Ele terminou a corrida. Eu amo pessoas que vão até o fim. Continuistas.
consistentes. Elas vão até o fim. Elas não se curvam porque elas têm um problema, elas têm um obstáculo. Porque alguém não concorda e emitiu uma opinião. Não, elas estão seguras onde devem estar, o que devem fazer, porque está aqui dentro. Né? Eu fico imaginando quando ele se converteu e ele teve que olhar nos olhos da mãe do Estevão, dos irmãos, da família, das pessoas que choraram por Estevão. Mas ele mesmo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu avanço para as que estão adiante de mim. Não adianta eu chorar leite derramado. Não adianta eu chorar passado. Eu prossigo para o alvo, eu tenho um alvo. O que passou, passou. É daqui para frente. Eu tenho hoje, eu tenho agora. Que é o que eu falo tanto. Como ele mesmo fala, o dia favorável é hoje, é agora. Para você se render a Cristo, para você deixar a verdade entrar, para você tomar decisões. Entendeu? É hoje, é agora. Você deixa o passado. O amanhã não te pertence, você tem hoje, você tem agora. Para entender, para absorver, para se levantar, para romper, para avançar. Aqui, ó. E tirareis fora o velho por causa do novo. Para tirar essas velharias. E deixar o novo, que é Cristo. A palavra de Deus entrar e te limpar, te lavar, te libertar. Né? Aí a cegueira vai embora. E você se posiciona corajosamente, de forma ousada, intrépida. E segue. Ah, não sei quem não gostou, não vai gostar. Já não é mais problema seu, que as pessoas pensam, acham, sentem. Quer dizer, não é problema nosso nunca, né? Você não é responsável pelos meus sentimentos. Você não é responsável pelo que eu penso. Nem eu sou responsável pelo que você sente, pensa. E quando a gente entende isso, isso é libertador. Libertador. Ah, tal pessoa não gostou. Quantas pessoas que devem ter chegado para ele e dito, Paulo, você enlouqueceu. Onde já se viu, Paulo? Olha o que você está fazendo. Que negócio é esse? A gente contava com você. Como é que você se bandeou para o lado de lá? E Paulo certamente deve ter olhado e dito, eu conheci a verdade. E eu fui livre. E a partir do momento que uma pessoa é livre, ela não consegue mais voltar ao estado da escravidão. Eu vivi enganado. Não tem mais como eu voltar lá. Eu agora conheço a verdade. Eu sei quem eu sou. Eu conheci Cristo, eu conheci a verdade. Então você pode não gostar, mas eu não posso fazer nada. Eu não sou responsável pelo que você pensa. As pessoas querem dominar a vida das outras, por isso que elas não governam a própria vida. Porque elas estão sempre olhando para o outro, quando elas deveriam estar trabalhando a vida delas. Por isso tem tanto fofoqueiro, gente com um aço, e opinando, e não sei o quê. Por quê? Porque ele não está fazendo nada de relevante. Aí ele tem que cuidar da vida dos outros. E dizer como tal pessoa deve fazer, como deve criar os filhos, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Exatamente porque ela não está focada na coisa certa. Então você não tem que se preocupar. Quem está cuidando da vida do outro é porque não está cuidando da própria vida.
Se você estiver ocupado cuidando da sua própria vida, você não tem tempo para cuidar da vida de ninguém. De ninguém. Sabe, você tem que se encher do conteúdo certo. Coisas que vão te acrescentar. Não coisas rasteiras que vão levar você a viver uma vida pequena de subresultados. Não. Não, Deus nos chamou para uma vida altaneira. Ele nos chamou para irmos para lugares altos, para sair desse lugar pequeno. Mas são decisões. Certamente, olha, quando Paulo conheceu a Cristo, conheceu a verdade, ele tinha muitos amigos. Né? E que ali ele descobriu que, na verdade, não eram amigos. E ele teve que deixar, porque já não batia mais os valores, princípios, a visão de vida, o propósito, não batiam mais com a sua nova vida. Deixou. Aquilo não era mais compatível, aquilo não funcionava. Quantas pessoas que emitiram opinião na vida dele? Mas ele não retrocedeu e não deixou de avançar por causa disso. Porque quem sabe, quando você é livre e agora sabe quem você é, encontra a sua identidade em Cristo, acabou. Você governa, você domina, você se posiciona. Ei, a fonte é Cristo, olha aqui nele. Estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Se você conhecer a Cristo, você vai ver desvendar. Você vai ver. Porque nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Sabedoria, conhecimento, tudo que você precisa para ir muito longe. Você encontra em Cristo. Escuta. Quando eu leio aqui, agora, pois, assim dirás a meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tirei do curral de trás das ovelhas para que fosses chefes do meu povo de Israel. Onde é que estava o maior rei de todos? No curral. Naquele momento as ovelhas eram mais importantes. Mas por ele crer em Deus, e assim se descobrir em Deus, ele deu condições para Deus agir na vida dele. E você vê, olha aqui, todos os tesouros, né, foram sendo revelados. E o homem que estava no curral se tornou uma autoridade que impacta a nossa vida até hoje. Estava lá no curral. Mas foi Deus, crendo em Deus, se submetendo a Deus, pensando como Deus. Olha aqui também, olhem para Abraão, seu pai, para Sara, que os deu à luz quando eu o chamei. Ele era apenas um, e eu o abençoei e o tornei muitos. A nação de Israel saiu de um homem casado com uma mulher estéril. Era um, a Bíblia diz. Olha aí com a minha bênção, quando ele me ouviu, ele passou a seguir as direções que eu dei a ele. Ele saiu, porque o Senhor disse o quê? Saia da casa do seu pai, do meio dos seus parentes, saia da terra, do meio da sua parentela, da casa do seu pai. Então, ele tinha que sair daquele lugar físico, geográfico, daquelas influências, daquele padrão. E ele obedeceu. E ele adotou o padrão de Deus. Ele seguiu a Deus. E Deus pôde fazer na vida dele. Porque tudo que você sonha, você vai encontrar em Deus. Tudo. Tudo que você precisa.
Se você tiver a bênção de Deus, e como que a gente tem a bênção de Deus? Deuteronômio 28. Se você obedece, as bênçãos seguem você. Você vai ver Deus pegando Davi, tirando ele do curral. E assim, através da bênção de Deus, ele fez assim um estrondo. E a Bíblia diz que o Senhor dava vitórias a Davi. Quem dava vitórias a Davi? O Senhor. Quem pegou aqui, ó, o Abraão, casado com uma mulher estéril, e transformou numa nação? Deus, ele abençoou. Porque Abraão creu e deu ouvidos a Deus. Fez de Deus a sua fonte de bênção. A nossa fonte é Deus. É Cristo. Beba dessa fonte, ninguém te segura. Conhecereis a verdade e ela te libertará. Chega de escravidão. Chega em nome de Jesus. Se submeta ao Senhor, à palavra do Senhor. Creia, levante-se e vá. Em nome de Jesus. É isso aí. Você pega a palavra. Você crê na palavra. Você segue a palavra. E ninguém vai poder te segurar. Não tem inferno. Não tem instrumentos do mal. Nada vai poder te segurar. Tudo é possível quem crê. Quando nos submetemos a Deus inteiramente e fazemos dele a fonte da nossa vida, nós vivemos infinitamente mais além do que pensamos, imaginamos, pedimos. Nós vamos além, cavalgamos nos altos da terra. Faça de Cristo a sua fonte. Porque está aqui, nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Momento da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por esta vida tão amada. Que ela entenda, que ela compreenda, que ela tenha a revelação dessa palavra, que ela deixe entrar e que ela creia e se levante e viva como livre. Se posicione corajosamente, governe, domine sem medo, porque o amor lança fora todo medo, o perfeito amor. Ah, Senhor, que ela creia e que ela faça do Senhor a fonte dela, porque no Senhor estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos para oração. Eu consagro tudo, eu peço vitórias, mudanças. Ah, Senhor, responda os clamores. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Peço, meu Pai querido, uma unção de riqueza, de prosperidade, uma unção de conquista, o dom da riqueza. E onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam se levantando, livres, se posicionando, assumindo o controle da própria vida, governando, dominando e avançando para a glória do Teu nome. Muito obrigada por tudo. Peço a Tua bênção, dou a minha bênção e eu agradeço por tudo, Senhor. Obrigada, amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11. 3296-9449. Rua Taquari 995 na Moca, onde eu fico e onde vou estar amanhã, às 19h30, com a reunião para a renovação da mente. E depois a quinta, 24 horas, graças a Deus, tem que orar, faz muito bem, é maravilhoso. Vamos orar, é uma arma poderosa. Hoje a reunião para a troca de coração em todos os nossos templos, domingo Santa Ceia do Senhor, consagração dos dizimistas, o jejum da manutenção dos projetos de conquistas, um dia glorioso. Conte com a gente hoje e sempre, se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.